Contribuições abaixo do salário mínimo podem dar algum problema na hora de você pedir a sua aposentadoria no INSS? Neste vídeo eu vou te responder a essa pergunta e falar um pouquinho sobre os indicadores PSC, MEN, SM, EC 103 e sobre o indicador PREC-MENOR-MIN. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e a partir de agora a gente vai explicar um pouquinho sobre o assunto dos recolhimentos abaixo do mínimo, que é um assunto que vai gerar muita dor de cabeça para o segurado do INSS no momento que ele vai pedir o seu benefício previdenciário e descobre que lá no seu CNIS os seus recolhimentos estão abaixo do salário mínimo. Quem deseja usufruir um benefício do INSS no presente ou no futuro, ele precisa contribuir para garantir o seu direito ao benefício previdenciário. No entanto, existem situações que os segurados contribuem e essas contribuições estão abaixo do salário mínimo. E acontece que se esses trabalhadores eles contribuem dessa forma, esses recolhimentos eles não são contabilizados, nem para carência e nem para tempo de contribuição. E alguns dos requisitos para a concessão de qualquer benefício previdenciário é ter o tempo de contribuição mínimo e ter a carência mínima. Ou seja, se o segurado contribui abaixo do mínimo, está lá o indicador PSC, MEN, SM, EC 103 e PREC-MENOR-MIN, significa que aquele recolhimento está abaixo do mínimo e não vai contar nem para carência nem para tempo de contribuição. O segurado não vai ter contabilizado esses valores que foram recolhidos. Isso acontece porque a contribuição previdenciária ela tem um caráter contributivo dentro de um sistema solidário. A finalidade disso é fazer ou é garantir que todos os contribuintes do INSS tenham condições de se manter recebendo financeiramente aquilo que ele contribuiu. Ou seja, existem pessoas que ativamente estão contribuindo com o INSS e existem pessoas que estão recebendo seus benefícios previdenciários. Para que alguém receba o benefício previdenciário, outra pessoa tem que estar pagando. Isso é o sistema que a gente chama de contribuição, de caráter contributivo dentro desse sistema solidário. Pessoas com idade avançada que não têm mais a condição de trabalhar ou que já atingiu os requisitos mínimos para a aposentadoria têm a opção de solicitar a sua aposentadoria junto ao INSS quando cumprirem os requisitos mínimos para se aposentarem, para conseguirem as suas aposentadorias. Existem diversos tipos de aposentadoria no INSS, não é somente um tipo de aposentadoria. Como, por exemplo, existe a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria do trabalhador rural. E o segurado, dependendo da sua forma de contribuição, ele vai se enquadrar em um ou em mais tipos de aposentadoria. E ele vai poder escolher, se ele se enquadrar em mais de um tipo de aposentadoria, qual a aposentadoria, qual a regra que vai ser mais benéfica para o seu caso. Para saber se você tem esse problema de recolhimentos abaixo do mínimo, o que é que você tem que fazer? Você tem que entrar no seu Meu INSS e lá dentro do Meu INSS buscar a opção de extrato CNIS, extrato de contribuições previdenciárias. Lá você vai baixar o seu CNIS e verificar se constam indicadores de PREC-MENOR-MIN, que é um indicador que também indica que existem recolhimentos abaixo do mínimo, e o indicador PSC, MEN, SM, EC 103. Esse indicador ele vai aparecer depois de 13 de novembro de 2019. O PREC-MENOR-MIN vai aparecer antes de 13 de novembro de 2019. A partir de 13 de novembro de 2019, todos os segurados do INSS têm que recolher pelo menos no valor do salário mínimo para que essas contribuições elas contem para carência e para tempo de contribuição. E o que é que significa a contribuição estar abaixo do salário mínimo? Significa que o segurado, ele pagou, ele recolheu, ele teve recolhido esse valor
com base inferior ao limite mínimo estabelecido pelo governo federal, que atualmente é o salário mínimo. Em 2023, o salário mínimo é 1.320, então esse segurado ele tem que recolher pelo menos no valor de 1.320. Se ficar 1.319, vai aparecer esse indicador lá no seu CNIS. Se você baixou o seu CNIS e verificou que existem contribuições abaixo do salário mínimo, ou se você conhece alguém que tem o CNIS, que possui esses indicadores de recolhimentos abaixo do salário mínimo, o INSS ele pode acabar invalidando essas suas contribuições. Na realidade, não é nem invalidando. Ele pode não considerar essas suas contribuições, porque a legislação previdenciária diz que a partir de 13 de novembro de 2019 só vão ser contabilizadas os recolhimentos que estão pelo menos no valor do salário mínimo. O que está abaixo não vai ser contabilizado pelo INSS. E o que fazer quando esses recolhimentos estão abaixo do salário mínimo e você está precisando ou vai precisar de um benefício previdenciário, que esses meses que você pagou abaixo do salário mínimo são essenciais para você conseguir o seu direito previdenciário. Na própria reforma da Previdência foi estabelecido que o segurado que encontra nessa situação, existirão algumas opções para esse segurado regularizar essas suas contribuições. No caso, são 3 opções que esse segurado pode ter para regularizar essas contribuições. A primeira opção é complementar as contribuições. A segunda opção é agrupar as contribuições, ou seja, tem um mês abaixo e tem outro mês abaixo, você agrupa as duas e um mês fica correto. Só o outro fica abaixo. E a terceira saída é utilizar o excedente de outras contribuições para aquele mês que está abaixo do salário mínimo. Então, são 3 opções: agrupar, complementar e utilizar o excedente. Geralmente, as contribuições abaixo do mínimo acontecem naqueles segurados que têm a sua contribuição descontada dos seus patrões, como, por exemplo, empregados, empregado doméstico e trabalhadores avulsos. Esses indicadores são mais comuns para esses segurados. Também tem aqueles prestadores de serviço, que são os contribuintes individuais, que prestam serviços a pessoas jurídicas, que às vezes ganham valores inferiores aos salários mínimos. E aí, no caso, o seu prestador de serviço vai recolher com base no valor que ele ganha. E aí vai ficar esse indicador lá no CNIS. O que é que esse segurado vai fazer? Vai verificar qual é a melhor opção para o seu caso. É complementar? É agrupar? É utilizar o excedente? Aí vai depender muito, gente, do benefício que esse segurado está precisando e do CNIS dele em si. Porque pode ser que atualmente ele esteja precisando de um salário maternidade, mas lá na frente ele vai precisar de uma aposentadoria e talvez o mais interessante seja fazer a complementação. Aí vai depender muito da condição do segurado e do benefício que esse segurado está solicitando junto ao INSS. Então é importante analisar o caso, verificar o CNIS, fazer análise minuciosa do CNIS para buscar a saída mais efetiva para esse segurado. Já esses serviços complementar, agrupar e utilização do excedente são serviços do ajuste para alcance do salário mínimo, que aconteceu após a reforma da Previdência. Mas pode ser o caso também de segurados terem os recolhimentos abaixo do mínimo antes da reforma da Previdência. Se foi antes da reforma da Previdência, para os segurados que são contribuinte individual, facultativo e MEI, lá no seu CNIS vai aparecer o indicador PREC-MenorMin, e aí são esses indicadores que vão indicar que aquele segurado vai ter que complementar. No caso dessas contribuições antes da reforma da Previdência, que estão abaixo do salário mínimo, o segurado não vai utilizar os ajustes. Os ajustes para alcance do salário mínimo é só depois da reforma da Previdência. Antes da reforma da Previdência, ele vai ter que obrigatoriamente complementar. Só tem essa opção. Antes da reforma é complementar e depois da reforma é fazer algum ajuste, que é complementar, agrupar ou utilizar excedente. Geralmente, os segurados que têm o PREC-MenorMin vão ser os contribuintes individuais ou facultativos ou os MEI. Geralmente serão esses os segurados. Por quê?
Porque quem era empregado doméstico e trabalhador avulso, antes da reforma da Previdência, não precisava ele recolher no mínimo, bastava ele comprovar a sua atividade. Então, esses segurados, se eles ganhavam abaixo do mínimo, não vai ter nenhum indicador lá, porque a lei os protegia naquela época. Somente depois da reforma que todos os segurados que são obrigados a recolher no valor do salário mínimo. Antes da reforma, somente o contribuinte individual e o facultativo eram obrigados a recolher pelo menos com o valor do salário mínimo, para que essas contribuições valessem para carência e para tempo de contribuição. No caso dessas contribuições abaixo do salário mínimo de competências posteriores após 3 de novembro de 2019, elas não vão valer nem para carência nem para tempo de contribuição, e também não vão ter mais validade para você manter a sua qualidade de segurado junto ao INSS e somar contribuições passadas para carência e para tempo de contribuição. Então, é essencial você buscar ajuda para regularizar essa sua situação o quanto antes. O artigo 28 da Portaria 450 de 2020 do INSS estabelece o seguinte: a competência cujo recolhimento seja inferior à contribuição mínima mensal não será computada para nenhum fim, ou seja, nem para manter a qualidade segurada, ela não vai ser contabilizada. Não vai ser contabilizada para o cálculo do valor do benefício, para a carência, para a manutenção da qualidade segurado, além do tempo de contribuição. Ou seja, não é só carência e tempo de contribuição. Ela não vai servir para nada, é como se ela não existisse lá no CNIS. Então, você vai ter que fazer o ajuste para que aquelas contribuições sejam contabilizadas para todos os fins. Portanto, vamos imaginar a seguinte situação: se você está desempregado atualmente, falta 5 dias para você encerrar sua qualidade de segurado, e você efetuar uma contribuição abaixo do salário mínimo dentro desses 5 dias, você perderá a sua qualidade de segurado, pois esse tipo de recolhimento não mantém a sua qualidade segurada, ele não é contabilizado. O que é que a gente recomenda como previdenciarista? É você baixar o seu CNIS, baixa o CNIS, verifica se tem esses indicadores que eu já expliquei, PSC, MIN, SM, EC 103 ou PREC menor MIN, e se tiver alguma remuneração com esse indicador, você tem que buscar a saída. Se for após 13 de novembro de 2019, porque só vai aparecer esse indicador para após 13 de novembro de 2019, você vai ou agrupar ou fazer a complementação ou fazer a utilização do excedente, para que essas contribuições contem para o salário mínimo. Digamos que eu pego muito caso no meu escritório digital de pessoas que estão precisando de auxílio-doença. E aí eles passam, desde 2019, 2020, eles oferem uma remuneração abaixo do mínimo. E aí eles precisam do auxílio-doença. Na verdade, para o INSS, essa pessoa, mesmo que ele esteja contribuindo desde 2019, 2020 até hoje, abaixo do mínimo, para o INSS desconsidera tudo isso, porque esses valores estão abaixo do mínimo. Então, essas pessoas buscam a gente para verificar qual a melhor saída. Complementar alguns meses, complementar todos os meses. O ideal é fazer análise para verificar se precisa complementar, se precisa agrupar, se precisa utilizar o excedente, pegar de um mês e jogar no outro mês. E aí tem que ver o que é mais barato para esse segurado também. E se ele vai precisar dessas contribuições no futuro para a sua aposentadoria. A gente não pensa só no presente, a gente pensa também no futuro. O que é melhor para o segurado, tanto no momento que ele está prestando do benefício, para que ele garanta os requisitos mínimos daquele benefício. E a gente faz também uma análise para o futuro, para verificar se a melhor estratégia atualmente é essa, é agrupar, complementar ou utilizar o excedente para no momento que ele for pedir a sua aposentadoria. Para fazer os ajustes é através do próprio meu INSS do segurado, já tem vídeos aqui que eu explico como é que faz os ajustes, mas é interessante você buscar ajuda profissional se você não entende de direito previdenciário. Você vai gerar a sua DARF, ou o profissional vai gerar a sua DARF, e você vai pagar o ajuste que foi efetuado. O importante é o seguinte: depois que você faz o ajuste, não há como modificar de forma alguma. Você escolheu fazer o agrupamento, que é agrupar 2 meses, agrupar 3 meses em 1 mês, você não pode mais desfazer esse agrupamento. Fez uma vez, pagou a DARF, pronto, você já aceitou. E aí não tem mais jeito. Se você
Se o serviço que você escolheu foi agrupamento e você não podia ter agrupado, o que era para você ter complementado, não tem mais como complementar depois. Fez o ajuste uma vez, pronto, já está feito, e aí o INSS vai analisar da forma como você fez. Então é muito, muito importante você buscar ajuda profissional para saber qual é a melhor forma do seu ajuste de contribuições para alcance do salário mínimo. Se você está prestando desse serviço, deseja ajuda profissional, nossos contatos estarão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Se você está enfrentando atualmente, junto a algum benefício do INSS, esse problema, eu recomendo que você busque essa ajuda profissional para lhe ajudar a chegar à melhor saída. Tem alguma dúvida? Compartilhe a sua dúvida aqui abaixo nos comentários. Tem algum assunto que você deseja que eu grave um vídeo relacionado ao seu assunto? Coloca a sua sugestão aqui abaixo nos comentários também. Quer me seguir nas minhas redes sociais? Me segue lá no @simplificainss. Desejo que você ajuste o seu CNIS da forma correta, que você escolha a melhor opção para o seu benefício previdenciário, para a sua situação junto ao INSS. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.